Olá pessoal, estamos aí com mais um material, dando continuidade ao conteúdo de geometria espacial, tá? Conteúdo bacana, que o nosso material de apoio que você vai receber na plataforma, lá tem todos os conceitos e definições que a gente vai conduzindo nossas aulas aqui, ok? Olha gente, o conteúdo de geometria espacial também, ele fala sobre Platão, né? Grande matemático, filósofo da antiguidade, que começou os estudos da geometria plana e ele desenvolveu algumas características de alguns sólidos. E, na realidade, esses sólidos que nós conhecemos, são chamados de sólidos de Platão, ele tem uma certa particularidade. Professor, quem são essas particularidades? Ora, os chamados sólidos de Platão, repetindo, matemático, filósofo, que desenvolveu o estudo sobre esses sólidos, tá certo? No nosso material você vai ter a oportunidade de ver melhor. Então, gente, ó, os sólidos de Platão, eles têm, como eu falei, essa particularidade. Por exemplo, ó, tetraedro, tá? Edro. Esse edro vem de face, tá? E esse tetra, quatro faces, tá? Já vou definir por quê. Octaedro, 8 faces. Dodecaedro, icosaedro, 20 faces, e aí vai. Hexaedro, 6 faces, tá? Mas qual é a particularidade? Ora, todas as faces têm a mesma figura, ou seja, por exemplo, um octaedro, ele tem 8 faces iguais, exatamente semelhantes. E essas figuras, elas são representadas, por exemplo, o octaedro são 8 faces. Cada face é representada por triângulos. E esses triângulos têm a mesma área, têm as mesmas arestas, a mesma medida. Tudo bem? O icosaedro, tá? É um sólido de Platão que tem 20 faces constituídas por triângulos. E esses triângulos são 20 triângulos com as mesmas medidas. Tá? O hexaedro, ele tem o quê? Hexágono, 6 faces. O hexaedro tem 6 faces constituídas por quadrados, tudo bem? O dodecaedro, tá? E assim vai. Então, Platão estudou essas imagens, esses sólidos, e chegou a uma determinada conclusão, né? Para construir esses camaradas com as mesmas figuras. Tá legal? E baseado no sólido de Platão, um outro matemático chamado de Euler, tá? Ele criou uma determinada fórmula. Essa fórmula sempre usada para os poliedros de Platão, tá? É a chamada fórmula de Euler. Para cá, gente, ó. Fórmula, estávamos só na teoria, né? E agora vamos para a fórmula de Euler. Escreve-se assim, né? Tá? Você está lendo aí, ó, Euler, né? Fórmula de Euler, tá? O nome é isso, Euler, tá? Onde ele tem, ó, F mais V, vamos definir o que é cada letra dessa, é exatamente igual a mais 2. Ora, essa equaçãozinha aqui, gente, ó, é a nossa famosa fórmula de Euler. Esse F para cá, ó, esse F significa faces, tudo bem? Esse V, ele determina vértices. E na sequência, o nosso A vem de arestas. Ora, essa equação ou fórmula de Euler, ela é responsável para que você possa, nos poliedros de Platão, sólidos de Platão, tentar calcular o número de faces, ou o número de vértices, ou o número de arestas, em qualquer
poliedro de Platão, nós podemos utilizar exatamente aí essas condições para você poder encontrar o valor tanto de faces, ou de vértices, ou de arestas. Tá legal? Então, basta você substituir, que nós vamos ver nos exercícios, tá? Qualquer valor para que você possa encontrar um outro. Aqui, nessa forma, você pode encontrar o número de faces de um poliedro, ou pode encontrar o valor dos vértices de um poliedro, ou encontrar o número de arestas. Então, aqui estão as definições, ok? Tranquilo? Então, agora a gente vai começar a trabalhar uma coisa chamada volume dos sólidos. Tudo bem? Nós vimos os prismas, vimos aí também as pirâmides. Então, gente, ó, voltando aqui para o nosso quadro, chegou a hora boa, né? Estava só na teoria, e agora essa formazinha vai ficar guardada na nossa mente, daqui a pouco a gente vai trabalhar com ela. Para cá, pessoal, ó, volume de um sólido, tá? Volume de um sólido geométrico, tudo bem? Ora, o volume, gente, ó, é exatamente a capacidade que esse sólido tem de armazenar alguma coisa dentro dele. Imagine a caixa d'água da sua residência. Ela pode ter uma forma de um paralelepípedo, de um cubo, ou de um cilindro, enfim. O sólido, ele armazena uma determinada quantidade de uma outra substância, ou até de outro sólido dentro dele. Então, nós vamos aprender com calma a calcular o volume de um sólido, de um prisma. Professor, e qual a diferença de prisma para sólido? Prisma também é um sólido. Só que existe os prismas em particular porque as suas faces são polígonos regulares. E quando eu digo sólido, pode ser um prisma ou pode ser uma outra figura, pode ser um outro componente, tá? Que as faces são diferentes. Mas, em particular, nós vamos começar com calma a trabalhar esse camarada aqui. Esse camarada aqui, gente, ó, ele é um prisma quadrangular. Por que, professor, que ele é um prisma quadrangular? Nós já vimos, né? Suas bases são constituídas pela figura de um quadrado. Olha, observa, aqui é um quadrado. Aqui também é outro quadrado. Então, ele é um prisma quadrangular. Que esse cara é o nosso paralelepípedo. Então, nós vamos trabalhar o volume desse camarada. Para cá, pessoal. Vamos desenhar esse camarada aqui com muita calma, para a gente poder trabalhar aqui o volume dele. Está aí o nosso prisma quadrangular, né? O nosso paralelepípedo. Tudo bem? Agora, eu vou dar nome aos vértices, tá? Ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Observem que os vértices são essas letras, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Nós temos na realidade aí 8 vértices, ó, 2, 4, 6, 8. Beleza? E esses vértices, observem, um vértice G liga essa aresta, essa e essa. Um vértice é responsável por ligar 3 arestas, ó, uma aresta
e outra aresta. Então, um vértice é responsável por ligar sempre 3 arestas. Não esqueça, tá? O vértice D é responsável por ligar essa aresta, essa e essa outra. Tudo bem? O vértice C, ele liga essa aresta, essa outra e essa. Então, um vértice liga 3 arestas. Tranquilo, pessoal? Agora, observe o seguinte, eu vou determinar medidas para cada aresta. Ora, essa arestazinha aqui, ó, a B, é exatamente igual a essa aqui, CD, porque ela está de frente para essa. Ou seja, são paralelas. Ora, essa aresta tem a mesma medida dessa, porque elas são, ó, paralelas. Tudo bem? Aquilo que é paralelo nesse sólido tem mesma medida. Tranquilo, né? Então, eu vou determinar aqui medidas. Vou determinar aqui, ó, 4 centímetros. Beleza? Vou determinar aqui 8 centímetros. Tudo bem? E agora aqui, ó, vou determinar 5 centímetros. Agora, nós observamos que o nosso sólido, o nosso paralelepípedo, agora ele tem os seus vértices, né? E tem as medidas das suas arestas. Essa aresta aqui, ó, a B é 4 centímetros, ela é exatamente igual a essa, ó, porque essa aresta é paralela a essa. Já essa aqui, ó, CE, ela mede, ó, 5 centímetros, que isso é um exemplo que a gente está trabalhando, né? Essa aresta é exatamente igual a essa, que é exatamente igual a C, igual a BH. Tudo bem? Então, para calcular o volume desse sólido, gente, ó, é muito simples, tá? O volume do paralelepípedo, tá? Nós vamos multiplicar as suas 3 dimensões. Por isso que se chama sólido tridimensional. Ele tem 3 dimensões. Tá legal? A gente consegue ver também suas 3 dimensões, né? Então, para calcular o volume, você multiplica, ó, largura vezes o comprimento vezes a altura. Tudo bem? Então, observe, ó, o volume dele. O volume desse sólido será exatamente a largura, 4 centímetros, vezes o comprimento, 8 centímetros, vezes a altura, 5 centímetros. Se você observar a multiplicação dessas figuras, ó, 5, tanto faz você multiplicar nessa sequência ou de lá para cá. Por quê? A ordem dos fatores não altera o produto, né? 4 vezes 8, 32, 32 vezes 5, ou 5 vezes 8, 40, 40 vezes 4, né? Tá quanto? Se eu multiplicar 5 vezes 8, 40, 40 vezes 4, 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho aí quanto? Essa medida. Se você multiplicar 5 vezes 8 dá 40, 40 vezes 4, 4 vezes 4, 16, dá 160 centímetros cúbicos. Ora, quando eu digo 160 centímetros cúbicos, porque eu estou multiplicando, ó, centímetros vezes centímetro vezes centímetro. O expoente dessa unidade é 1, dessa unidade é 1 e dessa unidade é 1. Lembrando a propriedade das potências, você pode exatamente entender, eu coloquei esse 1 aqui, ele não existe porque é um elemento neutro da nossa multiplicação. Para você entender que eu somei 1 mais 1, 2, mais 1, 3, ó.
Por isso que eu tenho 160 centímetros cúbicos. Ok? Tranquilo? Bacana? Então, o nosso volume desse paralelepípedo, você multiplica largura, comprimento, vezes a altura. Tranquilo aí? E na sequência nós vamos ver um outro exemplo do cálculo de um volume do nosso paralelepípedo ou de uma outra figura, de um outro sólido. Ok? Vamos lá, pessoal. De volta aí, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, de geometria espacial. Estamos aí com o volume de um cubo, tá, gente? Esse cubo também chamado de hexaedro. Professor, hexaedro é um poliedro, é um sólido, ou melhor, é um sólido de Platão? Por quê? Ora, hexa, 6, edro, faces, 6 faces iguais, ou seja, face, ó, uma embaixo, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, o hexaedro, ele tem 6 faces iguais, cada face é um quadrado, todos com as mesmas dimensões, tá? Também chamado de cubo, tudo bem? Ora, ele tem aí, ó, os vértices A, B, C, D, E, F, G, H, tudo bem? Ele tem as arestas, que são essas esquinas, o segmento que vai de A a B é uma aresta, segmento que vai de B até C é uma aresta, o segmento que vai de C até E também é uma aresta, de C até B é uma aresta, tá legal? E ele tem as suas faces, cada face é um quadrado, tudo bem? E ele tem 6, então ele também é chamado de hexaedro, ok, pessoal? E o volume desse sólido, desse cubo, tá legal? Ele é, ó, exatamente semelhante ao nosso paralelepípedo. Por quê? O paralelepípedo, na realidade, é um cubo. Se você esticar ele mais um pouquinho, ele deixa de ser um cubo, passa a ser o quê? Um paralelepípedo, tá? E se você tem um paralelepípedo e achatar, ele passa a ser um cubo. Então, eles têm uma pequena semelhança, tá legal? Pequena, mas não são exatamente iguais. Então, esse cubo, também chamado de hexaedro, para calcular o volume, o que vem a ser o volume é a capacidade de armazenamento, o quanto cabe nele de alguma coisa. Claro, para saber o volume, a gente vai calcular. E para saber o que colocar nele, também tem que saber a medida dessa estrutura que a gente quer armazenar dentro dele. Futuramente a gente vai trabalhar isso aí, tá? Vamos lá. Então, volume é dado da seguinte maneira, gente, ó, sempre você vai multiplicar largura vezes comprimento vezes altura. Então, ó, você calcula largura vezes o comprimento vezes a altura. Então, é assim que se determina o volume desse cubo. Veja como é simples, ó, para cá, o volume é igual a 3 centímetros, tá legal, ó? 3 centímetros vezes 3 centímetros também. Por quê? Comprimento vezes altura vezes 3 centímetros. Então, observe que eu estou multiplicando as 3 dimensões, tá? As 3, ó. Largura, comprimento e altura. Largura, comprimento e altura. Estou multiplicando. Simples assim, tá? Porém, o volume passa a ser esse, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Ora, 27 centímetros. Detalhe. 1, 2, 3. As unidades estão se repetindo 3 vezes, né? 27 centímetros ao cubo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 centímetros ao cubo. Sempre lembrar de colocar a unidade e o expoente 3, porque estamos trabalhando com volume. Tudo tranquilo? Tudo bem? Então é assim que se calcula o volume de um cubo. Hoje já aprendemos a calcular o volume de um paralelepípedo e o volume de um cubo
também chamado de hexaedro, né? Conhecemos as pirâmides, conhecemos as definições, alguns conceitos, elementos básicos de uma pirâmide, e agora a gente vai trabalhar também exatamente o volume de um prisma, no caso esse prisma triangular que a gente tem aí, a gente vai calcular o volume dele, ok? Olá pessoal, agora vamos para exercício, tá? Essas questões estão exatamente no material de vocês, tá? Nos slides que vocês irão receber na nossa plataforma, bem como o livro de vocês. Então, duas questões para que a gente possa aprimorar os conceitos de vértices, faces, tá legal? E arestas. Então, eu tenho duas questões aí envolvendo prismas e pirâmides. Primeira questão e a segunda, elas são semelhantes. O que muda? Aqui eu tenho uma pirâmide, analisada na segunda questão, e na primeira questão eu tenho um prisma. Porém, qual a diferença? Aqui é um prisma hexagonal e aqui é uma pirâmide de base hexagonal também. Tá legal? O que é que ele quer saber? Por exemplo, na primeira questão ele diz, ó, um prisma cuja base é um hexágono. Tem item A, quantas faces? Item B, quantos vértices? Item C, quantas arestas? Na segunda questão, ele diz o seguinte, ó, uma pirâmide cuja base é um polígono de 6 lados. Ora, polígono de 6 lados também é um hexágono, né? Quantas faces ela tem? Quantos vértices? E quantas arestas? Vamos lá. Primeiro, veja a diferença, ó. Ele tem aí, ó, primeira questão, ele tem um prisma. Observe aqui a questão, ele fala de um prisma. Já na segunda questão, ele fala de uma pirâmide. Você aprendeu aí que a diferença é o seguinte: primeiro, o prisma é um sólido geométrico onde as suas bases são constituídas por polígonos, né? Ora, se ele é um prisma, tanto a base inferior como a base superior é um hexágono. Então, ele é um prisma hexagonal. As bases inferior e superior representam a figura de um hexágono. Tá legal? Já a pirâmide, ela tem a sua base, um hexágono. E lá em cima da pirâmide é o vértice do topo da pirâmide. Beleza? Então, na primeira questão, vamos analisar com calma. Quantas faces, quantos vértices e quantas arestas? Para cá. Ora, se ele é um prisma hexagonal, tanto na base inferior como na base superior, tem 2 hexágonos. Beleza? E quantas faces? Ora, as faces de um prisma, preste bem atenção, as faces de um prisma estão relacionadas, primeiro, com a figura que representa a base. Essa figura que representa a base é um hexágono. Então, o hexágono, tá, gente? Ele tem quantos lados? 6 lados. Então, ele vai ter 6 faces. Tá legal? Por exemplo, eu vou pegar aqui o nosso prisma triangular. Só para exemplo, esse aqui é um prisma triangular, porque a sua base é um triângulo. Triângulo, triângulo. Então, quantas faces ele tem? Ó? 1, 2, 3. Detalhe, as bases também contam como face, tá? Cuidado. 1 face, 2, 3. Mais as duas, 1, 2. Então eu tenho o quê? Nesse caso, 5 faces. Veja como é simples. Sempre que você estiver trabalhando com prisma e ele perguntar quantas faces ele tem, você olha para um polígono que representa as bases e acrescenta mais 2. Por quê? Das bases. Então, nesse caso aqui, ó, é um prisma triangular. Por quê? Triângulo e triângulo. Então, ele tem quantas faces? 3 mais 2 das bases, 5. Ora, um prisma
cuja base é um hexágono. O hexágono tem quantos lados? 6. Acrescenta mais 2 das bases? 8. Então, quantas faces ele terá? 8 faces. Tranquilo aí, gente? Então, retomando aí, sempre que você quiser saber o número de faces de um polígono, observem exatamente, ou melhor, de um sólido, observe o polígono da base. O polígono da base, nesse caso, é um hexágono. Um hexágono tem 6 lados. Então, ele tem 6 faces laterais, com mais as faces que representam as bases, que são faces também. Chama de base, mas são faces. Tá legal? Então, nós temos 6 mais 2, 8. Então, aqui no caso seria exatamente, 8 faces. Tudo bem? No item B, quantos vértices esse camarada tem? Gente, quantos vértices ele vai ter? Os vértices, eles estão posicionados sempre nas bases. Detalhe, nos prismas, né? Os vértices, você olha para as bases. Tá legal? A base inferior, não é um hexágono, tem 6 vértices. Na base superior também tem mais 6 vértices. Então, ele tem, no caso aqui, 12 vértices. Tudo bem? 12 vértices. E quantas arestas? Cuidado, as arestas existem, arestas da base, ou melhor, das bases, e existe também as arestas laterais. Arestas das bases e existem as arestas laterais. Vamos compreender melhor. Eu estou aqui com o exemplo de um prisma triangular. Observe, a aresta das bases. As arestas da base, 1, 2, 3. Na base inferior, que aqui é base superior, base inferior. Também, uma aresta, isso aqui é aresta, essa quina. 1, 2, 3. 3 e 3, nesse caso. E agora as arestas laterais, 1, 2, 3. Retomando, quando eu quero saber quantas arestas tem um prisma, eu olho para o polígono da base. Nesse caso, ele é um hexágono, tá? Se ele é um hexágono, ele tem 6 arestas, 6 arestas na base inferior, mais 6 arestas na base superior e tem 6 arestas laterais. 3 vezes a aresta de uma base. Ou seja, raciocine comigo. Aqui é um prisma triangular. A base é um triângulo. Quantas arestas tem a base? Só uma base? 1, 2, 3. Agora você multiplica por quem? Por 3. Professor, por quê? 3 aqui e as 3 laterais. Nesse caso aqui, o prisma ele é um hexágono, tá? Então são 6 na base inferior, 6 na base superior e 6 nas arestas laterais. Então aqui seria 3 vezes 6, 18. Tudo bem? Então no caso aqui, seria as arestas da base, no caso do hexágono, as arestas da base são 6 embaixo e 6 da parte superior. Então são 6 e 6, 12. E as arestas laterais? 6. Se você observar, eu vou ter 18 arestas. Por quê? Eu tenho, arestas da base 12 por quê? 6 na aresta, 6 arestas da base inferior e 6 arestas da base superior. E arestas laterais, eu tenho 6. Então, somando 12 mais 6, 18. Tranquilo? Então, agora, vamos para a questão de número 2.
Questão de número 2, ele pede para que você analise uma pirâmide, cuja base é um polígono de 6 lados, e nós estamos com essa pirâmide aí, né? Estudamos ela nesse nosso material. Eu tenho aqui uma pirâmide, onde a base, olha aí, base é um polígono de 6 lados, é exatamente essa pirâmide aqui, ó. Eu tenho esse camarada, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas na base, é um hexágono. E se você observar, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Olha os triângulos pontilhados, 6 triângulos equiláteros. Tá legal? Triângulo equilátero é aquele que tem lados iguais e ângulos internos iguais. E o que é que ele pergunta? Quantas faces? Gente, quantas faces? Existem as faces laterais, a base também conta como uma face, chamada de base, mas é uma face. Tudo bem? Ora, basta você observar o polígono da base. Polígono da base, ele tem 6 lados. Beleza. Então, ele vai ter na pirâmide quantas faces laterais, ó. Quantas faces? 6. 1, 2, 3, ó. 4, 5, 6. Então, cada triângulozinho desse que você está vendo, ó, é uma face. Ele tem 6, mais uma, que é a base, 7. Então, ele tem, ó, 6 mais uma. No caso, ele tem, ó, 7 faces. Beleza? Quantos vértices? Tudo gira em torno do polígono da base. Na pirâmide, os vértices, se você olhar a base, quantos vértices nós vamos ter, ó, na base? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 vértices na base, com mais um no topo, 7. Então, ele tem quantos vértices? 7. 6 na base, mais um. 7 vértices. E quantas arestas? Analise na pirâmide, tudo está relacionado com a base. O polígono que representa a base é um hexágono, tem 6 lados. Então, quantas arestas? Aresta é essa quina. Essa quina, ó, ela vem, ó, e toca nesse cara, nesse vértice da base. Então, aqui, 1, 2, tá legal? Ó. Você já entendeu, né? 1, 2, olha aí, 3, 4, 5, 6. Basta observar. O polígono da base é um hexágono, então ela vai ter o quê? 6 arestas laterais. 6 arestas laterais. Agora, as arestas da base. Então, nós vamos ter, ó, para cá, arestas. Tudo bem? Laterais. Arestas laterais. E arestas da base. Arestas da base. Nós vamos ter, ó, arestas laterais, que são essas quinas, 6. Arestas da base, também 6. Total de arestas, 12. Portanto, a nossa pirâmide tem 12 arestas no total, somando as arestas da base com as arestas laterais. Tranquilo aí, gente? Olá, pessoal, mais uma vez, Instituto Livre com Geometria Espacial, professor Roberto Almeida. Gente, tem aí mais uma questão, ó. Veja bem, se uma pirâmide tem 9 vértices, quantas arestas tem a base dessa pirâmide? Ora, se uma pirâmide tem 9 vértices, quantas arestas tem a base dessa pirâmide? Gente, para cá. Ora, uma pirâmide, ela tem que ter um vértice no topo. Ela tem que ter um vértice no topo, tá legal? Vou pegar o nosso exemplo. Eu tenho aqui uma pirâmide. Ela tem que ter esse vértice no topo. E os demais sobram para a base. Então, se ele diz que a pirâmide tem 9 vértices,
você vai simplesmente entender que 1 é do topo. Se você calcular com muita tranquilidade, viu, gente? Ó, se um vértice é do topo, ela tem um total de 9, 9 menos 1. Esse 1 é o vértice do topo, 9 menos 1, 8. Esses 8 vértices aqui, gente, ó, é exatamente o vértice da base. Se tem 8 vértices, essa base ela é representada por um octógono. Por quê? Porém, o que tem 8 vértices é um octógono. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vem aqui 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se você ligar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, vem aqui. Desculpa, vem aqui assim. Então, seria a base. Então, na realidade, 1 sempre será do topo. Você pega o total menos 1 sobre 8. Esse 8 representa a base. Que a base, na realidade, é um octógono. Bem que sim, octógono. Então, ele tem, na realidade, ó, quantas arestas tem essa base? 8. Tranquilo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, tá aí essa questão para que você possa refletir sobre os conceitos de vértices e arestas, a ligação entre eles. Ok? Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre pirâmide, né? Geometria espacial. Agora, já que a gente aprendeu, conheceu os elementos de uma pirâmide, né? E agora a gente tenta fazer exatamente o cálculo do volume de uma pirâmide, tá certo, gente? Ó, calculando o volume de uma pirâmide. Gente, para cá, eu tenho aqui uma pirâmide, certo? Nós já conhecemos essa pirâmide aqui. Ela é uma pirâmide de base, nesse caso aqui, ó, é uma pirâmide de base hexagonal, porque a sua base é um hexágono. Essa figura que representa a base dela, ela tem 6 arestas na base, então é um hexágono. Então essa pirâmide é hexagonal. Ela tem a sua base, é um hexágono, como eu falei, 6 arestas na base, tem as suas 6 faces laterais e tem as arestas laterais. Chegou a hora daquele triângulozinho vermelho, tá? Esse triângulo vermelho, ele representa 3 medidas. A altura, que vai do vértice do topo até o centro da base. Segmento que vai do topo da pirâmide até o centro da base, ó, chega nesse ponto, é a altura. Aqui, essa linha pontilhada, gente, ó, ela vai do vértice lá do topo e vem até o centro da base, aqui a nossa altura, que é exatamente esse triângulo vermelho, que ele vem do vértice principal lá do topo e chega no centro, que é a altura. Tudo bem? Nessa pirâmide que eu desenhei aqui, é uma pirâmide onde a base é um quadrado, é uma pirâmide de base quadrangular. Tudo bem? Ela tem, ó, exatamente a base representada por um quadrado. Essa que eu tenho aqui é uma pirâmide de base hexagonal. Mas o cálculo é exatamente igual para todas elas. Tá legal? Então o que nós vamos ver agora é o volume dessa pirâmide. Olha, o volume dessa pirâmide é o seguinte. Eu calculo o volume da base e multiplico pelo 1/3 da altura. Ô professor, eu não entendi. Com calma, para cá. O volume de uma pirâmide sempre é igual a 1/3 vezes a área da base, vou botar assim, a área da base vezes o H de altura. Gente, 1/3 vezes a área da base vezes a altura.
Se você observa esse um terço, quando eu multiplico 1 vezes a área da base vezes a altura, ou seja, a área da base vezes a altura sobre 3. De novo, esse 1 terço, se você observar esse 1, eu vou multiplicar 1 vezes a área da base vezes a altura e dividir todo mundo por 3. Essa equaçãozinha simples para a gente aprender a calcular o volume de uma pirâmide. Ora, a área da base, olha para cá, a área da base, essa base é 1 quadrado. Então, para encontrar a área desse quadrado, gente, ó, a área do quadrado, para cá, a área da base, nesse caso aqui, ó, como é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Aqui, 2 centímetros, aqui também 2 centímetros, e aqui 2 centímetros, tá certo? Então, o quadrado ele tem todos os lados com a mesma medida. Então, a área da base é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. A área do quadrado, ó, L vezes L, que é L ao quadrado. Tudo bem? Ora, a área da base, gente, ó, 2 vezes 2 ou 2 ao quadrado. Nesse caso aqui, tá, gente? 2 ao quadrado. Na realidade, eu tenho 4 centímetros quadrados. Tudo bem? Ok? 2 ao quadrado não é 4? Então, eu tenho 4 centímetros ao quadrado, que seria a área desse camarada. E a altura? Nesse exemplo nosso aqui, ó, a altura é esse segmento que vai do centro até o vértice lá do topo da pirâmide. E essa altura a gente determinou o valor 4. Se você substituir nessa formulazinha, eu tenho que o volume da nossa pirâmide nada mais é do que, ó, 1 terço vezes a área da base, que é 4, vezes a nossa altura, que também é 4. Tudo bem? Não esquecendo de colocar no final a nossa unidade de medida, ó, centímetro, centímetro, centímetro. Tá legal? Então, gente, ó, o volume, 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 4, 16 sobre 3. Ou seja, 16 sobre 3 centímetros cúbicos. Se você dividir 16 sobre 3, então, gente, concluindo aí, se observar, né, 1 terço vezes 4 vezes 4, essas medidas 4 e 4 centímetros, seria a área da base, que é 4, e a altura também é 4, né? Multiplicando, 4 vezes 4, 16, 3, né? Então, eu tenho 16 por 3, portanto, o volume da nossa pirâmide é exatamente 5,3 centímetros cúbicos, ok? Então, tá aí o volume da nossa pirâmide, ok? Não esquecendo que sempre volume 1 terço vezes a área da base vezes a altura. Isso para qualquer pirâmide. Tudo bem? Então, tá aí a explicação sobre o volume de uma pirâmide, tranquilamente. Agora, no exercício em casa, pega o livro de vocês e resolva os exercícios para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, ok?